Ô, rapaz, rapaga. Tamo de volta, com um fiapo de voz, mas tamo de volta. Pessoal, e o Bitcoin que nesse hiato que eu tive que me afastar por conta de problemas vocálicos, né? A gente já vai explicar um pouco. Mas o Bitcoin atingiu nossos objetivos de long, né? A gente vai mostrar no vídeo de hoje, a gente vai mostrar daqui a pouquinho também. E, porém, veio Donald Trump com tarifas ainda mais assustadoras e medonhas do que elas aparentavam ser. E olha que as expectativas não eram nada boas, né, para a implantação de tarifas dele. Ele anunciou medidas ainda mais reacionárias para o mercado como um todo, e a gente viu no que deu, né? A gente viu no que deu um derretimento, desabamento dos mercados tradicionais como um todo, né? Exceto commodities como o ouro, que subiram. Aliás, há uma expectativa que o ouro bata $4.000 a onça, né? Um recorde histórico absoluto do ouro. E enquanto isso, os mercados tradicionais caem e, claro, criptomoedas, como goste ou não, está atrelado ao mercado tradicional, né? O Bitcoin falhou e vem falhando miseravelmente nessa proposta de ser o ouro digital conforme era proposto, conforme vinha sendo o propósito fundamentalista do Bitcoin, de ser o ouro digital. O Bitcoin vem sendo cada vez mais atrelado a uma ação, uma espécie de ação do S&P 500, mas não necessariamente o do S&P 500 ou da Nasdaq, né? Mas não um ativo ligado a uma espécie de commodity, como é o caso do ouro, como é o caso do petróleo, por exemplo, né? Que era o que muita gente esperava. E vemos o Bitcoin desabar junto com os mercados globais por conta da implantação das tarifas do Donald Trump. Vamos ver qual o futuro, quais as expectativas para o futuro do Bitcoin com essas tarifas implantadas, e vamos também ver aí tudo isso com, né, as vésperas, né, os momentos antes aí do payroll, um payroll importantíssimo, né, para um momento aí que muita gente falando, né, e cravando ainda com bastante ênfase que estamos aí às vésperas de uma recessão. Então a gente vai ver tudo isso muito mais depois da vinheta, então vai. Antes de qualquer coisa, o like é de lei, né, cara? Então dá o like aqui pro pai, se inscreve no canal se você não tá inscrito e verifique o sininho das notificações caso você não tenha verificado ainda. Aqui embaixo também você consegue ver o nosso canal, o nosso grupo free, tá? Nós temos um grupo free no qual a gente compartilha todas essas notícias ligadas à macroeconomia, notícias ligadas a criptomercado. Você fica sabendo muitas vezes em primeira mão, tá bom? Muitas vezes em primeira mão. E você consegue tomar até uma posição dependendo aí da situação. E outra, né? Grupo free, gratuito, você não paga nada para isso, basta clicar. E também todos os vídeos que a gente sobe aqui no canal, você é notificado ali no grupo free, beleza? Caso você não curta muito ficar ativando o sininho de canal de canal de YouTube ou de seguindo o perfil no Instagram ou de repente perfil em TikTok e tudo mais, basta você simplesmente entrar no grupo do Telegram e lá você vai receber de antemão também todos os vídeos que a gente posta. Belezeira? Belezeira, moleque. Então, outra coisa também que peço que você cogite fazer parte do grupo VIP. Este não é gratuito, este você paga uma taxa de adesão, né? E uma mensalidade, né? Na verdade você não paga a taxa de adesão, você paga mensalidade, e os links estão aqui embaixo na descrição, como é que você faz parte, quais as opções de pagamento que você vai ter. Todos os links estão aqui embaixo na descrição explicando para você melhor como você faz para automatizar seus sinais. A gente automatiza sinais pela N-Trade. Se você vier para mim e falar assim, Daniel, não posso participar do grupo VIP de sinais porque eu não tenho tempo de fazer trade, mas você pode muito bem automatizar seus sinais pelo nosso canal aqui de
sinais, né? Então você pode muito bem automatizar seus sinais. E caso você queira auditar para ver como a gente está saindo, se a gente está fazendo direitinho, se a gente está, enfim, trabalhando bem, tomando muito stop ou pegando muito alvo interessante, se está compensando os alvos que a gente bate, os lucros que a gente obtém com relação aos stops que a gente leva. Basta você simplesmente clicar aqui no canal de resultados do grupo VIP. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. Cara, eu preciso dar um jeito na barba que eu, com a gripe que eu peguei, que na verdade era uma faringite que por muito pouco não virou uma laringite, afetou 2 cordas vocálicas minhas que o médico falou que tava parecendo um pimentão de vermelha, né? E eu fiquei rouco, moçada, eu fiquei rouco de um jeito que não sei a voz, cara, não sei a voz de mim, né? Desde que eu tenho 15 anos, eu nunca tinha ficado rouco daquele jeito, cara. Eu lembro que uma vez eu fiquei rouco, eu tava no ginásio, né? E no ginásio não, no colégio, tá? E eu fiquei rouco, cara. Eu fiquei rouco daquele jeito que eu não sei a voz. E agora eu fiquei rouco do mesmo jeito, cara. De uma forma que não sei a voz de jeito nenhum, né? Que horrível, cara. Eu sou um cara normalmente bem quieto, tá? Por mais que eu fale bastante aqui, mas no meu cotidiano eu sou um cara de poucas palavras. Eu sou a favor do laconismo, né? Espartano. Sempre fui a favor disso. E cara, mesmo falando muito pouco, é horrível você não poder falar nada. Você precisar falar e não poder falar nada. É horrível. Enfim, comecei a fazer inalação, melhorei um pouco a condição vocálica e aqui estou eu. Aqui estou eu para falar contigo, para falar convosco, para falar com todo mundo, na tentativa de trazer informações do criptomercado, pelo menos a minha visão do que está acontecendo. E é uma visão diferente do que muita gente está pregando por aí, tá? Muita gente está aí com viés negativo demais, outros com viés positivo demais, e eu venho com viés que para mim é quiçá realista demais, tá? Então, como sempre, eu gosto de trabalhar de uma forma que eu chamo de realista, tá? Muita gente fala assim, você aponta 2 lados, aí é muito fácil. Não, eu aponto as 2 probabilidades. E o que acontecer primeiro é o que eu acredito que vá tomar o rumo, tá? E a gente já vai ver isso agora. Então, ó, primeiramente, estudar a macroeconomia aqui. O que tá pegando? Tá pegando o quê? Terça-feira eu não vim, né? Nós tivemos, então, PMI. O PMI veio misto, tá bom? O que acabou sendo aí razoável, de uma certa forma, tá? Mas as ofertas de emprego de JOLTS, elas vieram um pouco abaixo do esperado, o que acabou sendo positivo, porque significa que, ao mesmo tempo que não é bastante para a gente afirmar que isso daqui é uma recessão, tá? Porque veio pouca coisa abaixo do esperado. Por um outro lado, também induz que o Fed pode muito bem cortar a taxa de juros, tá? Com base nisso. Então, até aí, beleza. Por um outro lado, né, na quarta-feira, que foi o dia D, né, o dia que o Trump fez o bendito do discurso dele, que a gente já chega lá, a gente teve variação de empregos privados, né, o ADP, 155 mil, muito acima, basicamente o dobro do que foi, né, no mês passado e muito acima do que era esperado, né? Então, a gente teve a criação de 155 mil vagas de emprego, tá? Basicamente o dobro do que era esperado. O que isso daí significa? Significa que está, sim, longe de uma recessão, ao contrário do que muita gente fala. É claro que o payroll é um dado 1000 vezes mais confiável do que o ADP. O ADP mede, como o próprio nome está dizendo, a variação de empregos privados. É uma medição apenas dos empregos privados criados. Ele não leva em conta empregos criados na área pública, não leva em conta empregos criados dentro, né, da carreira militar e tudo mais, né? Então a gente tem que sim esperar sair aí os dados do payroll que a gente vai ver amanhã, na sexta-feira. Porém, muitas vagas foram criadas no mercado particular, tá? Na indústria e tudo mais. Então, a gente leva em conta que, cara, o dobro do que foi no mês passado
e muito acima do esperado, significa que tá longe de uma recessão. Mas isso daí pra mim não tem cara de recessão, não. Questão de opinião, mas pra mim não tem cara de recessão, não. Tá bom? Então isso, de certa forma, deu uma alavancada no mercado, tá? Porém, a gente viu o Trump vindo aqui às 17 horas e simplesmente jogou o balde de água fria em todo mundo. Nem tanto, porque já era de se esperar que ele fosse socar a bota mesmo, entendeu? Pé na porta, soco na cara. A gente já esperava que o Trump fosse vir com um discurso pesado. Muitos especialistas falaram que essa implantação de taxas do Donald Trump, né, de tarifas de importação do Donald Trump, foi a mais pesada da história dos Estados Unidos, tá? Muitos especialistas, a grande maioria deles falam isso daí, que foi a implantação de tarifas mais pesada da história da história dos Estados Unidos da América, e isso assustou muito o mercado e deve afetar assim o comércio global como um todo. Muita gente falando em recessão no mundo inteiro, e aí já começou toda aquele desespero global e blá blá blá. Novamente eu falo, com o ADP vindo o dobro do que era esperado, é difícil você falar em recessão. Pode falar o que for, pode vir aqui. Cara, eu continuo achando difícil a gente ter uma recessão nos Estados Unidos, tá? Muito difícil isso daí. Para mim, isso daí é FUD que estão gerando para fazer o mercado cair e comprar lá embaixo, tá? Eu já tô nesse mercado há um bom tempo estudando ele e já ouvi essa conversa há muito tempo antes, tá? E nunca tava certo. Ah, mas teve o caso lá do Lehman Brothers, do subprime. A crise de 2008, 2009 foi uma outra situação, tá? Era outra coisa que não tinha nada a ver com o que a gente está vendo agora, tá bom? É totalmente diferente. Não queira comparar a crise envolvendo o Lehman Brothers, né? Começou lá no Lehman Brothers, que acabou gerando até uma bolha imobiliária. Não queira comparar com isso que a gente está vendo agora, pelo amor de Deus, tá? São situações totalmente diferentes, tá bom? No dia 3 de abril nós tivemos pedidos iniciais por seguro-desemprego 219 mil, né? Abaixo aqui do que era esperado, o que acaba sendo positivo para o mercado, e o PMI veio misto de novo, né? Porém, o medido pelo ISM, que é mais importante que esse setor, esse outro PMI aqui, ele veio bem abaixo do que era esperado, porém ainda não manufatura, né? Que corresponde a menos aí de aproximadamente, na verdade, 30% dos empregos dos Estados Unidos, então deve variar muito, tanto que não variou. E na sexta-feira, vulgo daqui a pouco, né? Nós temos aí o payroll, né, a partir das 9h30, que isso daqui vai mexer muito com o mercado. Aqui sim a gente vai ver se os Estados Unidos estão ou não para entrar em uma recessão, tá? Se o payroll vir com criação de empregos bem abaixo do esperado, aí eu vou realmente dar o braço a torcer e falar, de fato podemos estar próximos a uma recessão, tá? Se vir dentro do esperado, maravilha, esquece recessão. Se vir bem acima do esperado, aí, meu amigo, você tá passando vergonha, tá pagando mico falando que os Estados Unidos está próximo de uma recessão, tá? Porém, se vir bem acima do esperado, esquece corte de taxa de juros. Então, aquilo que eu venho falando, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, tá? Então, cuidado. Relatório de empregos na payroll, então o ideal seria que ele viesse entre 134 e 140, não muito acima, não muito abaixo disso, tá bom? Ganho média por hora trabalhada é importante porque incide diretamente na inflação. Quanto mais o povo ganha, mais ele gasta, não é? Porém, se ganhar menos, também já vai começar aquele fantasma da recessão. Então, o ideal seria vir 0,3%, coisa de 0,1, 0,1 para mais, 0,1 para menos, né? Não muito acima, não muito abaixo disso. E taxa de desemprego nos Estados Unidos, o ideal é vir basicamente dentro aí dessa faixa de 4,1%, talvez 4,0, 3,9%, quem sabe 4,2, 4,3%.
Não muito acima, não muito abaixo disso aí, tá bom? Vamos ver o S&P 500, que a gente vinha falando, né, que a maior probabilidade é ele realmente tentar recuperar essa alta, não conseguir romper essa LTB e depois disso começar a fazer uma correção, né, na qual ele perderia esse fundo aqui em 5.510 e viria pegar esses alvos aqui, ó, sendo o primeiro de 1.2 de expansão de Fibo em 5.422, o segundo 5.375 e o terceiro e último 5.309, que foi justamente onde ele veio pegar, né? Quer dizer, 5.309 ainda não veio pegar, mas pode ser que cedo ou tarde ele venha pegar, tá? 5.422 ele já bateu. Então o primeiro alvo já cravou, segurou ali por enquanto. Vamos ver se ele consegue vir pegar alvos menores, tá bom? Ou melhor, alvos maiores se você levar em conta que é uma operação de short, né? Se você levar em conta a pontuação por si só, menores, tá? Bitcoin que ele veio aqui pegar a faixa de 85.476, que é o alvo de 1.6 desta região aqui, tá bom? E depois disso ele fez uma correção e o que ele veio fazer? Dar uma esticada para pegar o alvo final lá em 2.6, cara. Então ele simplesmente esticou pra caramba o mercado e não me espanta que de fato ele encontrasse uma certa resistência aqui, uma exaustão e fizesse essa correção com tudo, né, cara? Que aí a gente viu uma queda pesada no Bitcoin de fato, na qual ele veio para baixo e com força, né? Então a partir do momento, por exemplo, que ele perdeu este fundo aqui, a gente poderia ter traçado uma retração de Fibo. Na verdade, uma expansão com base na retração. E ó, visto que o alvo final, por exemplo, de 1.6 está lá em 81.017, que tudo indica que ele vai pegar lá ainda, tá? Tá tentando corrigir, não conseguiu, provavelmente deve vir pegar essa região aqui. O que o mercado tá fazendo agora? Tá corrigindo, tá bom? Tá corrigindo. Só que vai ter uma grande resistência aqui por Fibonacci e os pontos de VPVR corroboram com a minha tese, que é superar aqui, tá? Entre 85 mil e 85.800. Se superar essa região, tem grande chance aí da gente ver o mercado realmente vir para cima. Mas tá realmente numa situação complicada aqui o Bitcoin, tá? Tem que superar então pelo menos 85.800 para a gente acreditar que o Bitcoin vai ganhar força para vir escalonar alvos cada vez maiores aí. E caso o Bitcoin consiga romper 88.500, temos alvo lá para 93.000. Quem sabe aí, né? Torcer para o Bitcoin ganhar fôlego e vir pegar patamares cada vez maiores, mas tudo indica que realmente o preço pode, mais provável por enquanto é que ele faça algo assim. Corrija para cá e venha pegar alvos menores aqui, né? Quem sabe até mesmo justamente indo pegar lá 78, 77 mil dólares. Mas vamos esperar. Bitcoin no diário, cara, o diário ele tá realmente numa situação complicada, porque ele sequer conseguiu fechar candle acima das médias móveis principais, né? Ele simplesmente deu uma agulhada, essa agulhada conseguiu furar 34, EMA 34, EMA de 50, mas não conseguiu romper EMA de 72 períodos. Teve uma pressão vendedora fortíssima aqui, o mercado derreteu, veio para baixo com tudo, e aí, cara, a gente sofreu uma pressão vendedora que corrigiu, jogou ele para SLTA, ele bateu lá em 81.167 e aqui ele ganhou uma pressão compradora bem interessante que manteve ele acima da LTA. Então nota que, ao contrário que muita gente diz que a análise gráfica não serve de nada, que isso daí de ficar traçando, fazendo desenho em gráfico é besteira, é coisa de maluco que trabalha com pintura rupestre ou coisa do tipo, entenda que o mercado está respeitando há um bom tempo essa LTA. E se você duvida, basta você simplesmente pegar o que a gente já desenhou há muito tempo, entendeu?
Então, ó, começou aqui 5 de agosto, foi respeitado em 8 de setembro, a gente desenhou aqui, foi respeitado novamente em 11 de outubro. Depois disso, esticou pra caramba o mercado, subiu que nem louco, foi respeitado novamente em 11 de março, foi respeitado novamente em 30 de março e depois agora aí em 3 de abril, cara. Então, o Bitcoin vem sendo, essa LTA do Bitcoin vem sendo reconhecida, o Bitcoin vem se segurando aqui e dificilmente vai perder, tá? Então já. Porém, a gente está com uma pressão muito forte das médias móveis e essas médias móveis não estão deixando o Bitcoin realmente conseguir romper esta região. Então, a situação está complicada assim para o Bitcoin. E se perder essa LTA, a gente já sabe que, pegando aqui, ó, deste fundo para esse topo que a gente tem aqui, nós temos níveis de Fibonacci em 0.5, que está lá em 78.478. Depois um em 0,618, que está em 71.528, desculpa. E um outro em 0,786, que é 61.633. Então nós vamos amagar uma queda pesada no Bitcoin caso ele perca essa LTA, tá? Pesada assim, né? Se ele conseguir segurar em 0,5, 78.491 dólares pode ser uma queda interessante. Pode ser um preço, um suporte bem bacana, tá bom? Sentimento de mercado, cara, a gente tem uma coisa bem positiva aqui com relação à tarifa, né? A tributação do Donald Trump, a tributação de importação nova do Donald Trump. Nota que após o discurso do Trump, a gente viu o Bitcoin corrigindo feio, né? Olha só isso aqui. E essa correção feia do Bitcoin gerou dois fenômenos interessantes. Primeiro, vimos uma correção também do Open Interest, ou seja, sem interesse vendedor nenhum, pelo menos instituições, sem interesse vendedor nenhum das instituições nesta queda do Bitcoin, ou seja, não houve interesse pela essa queda ferrenha que o mercado deu. E outra que foi bem interessante, nós vimos o tanto de gente que estava shortando que foi liquidada simplesmente nessa queda. Muita gente que estava shortando acabou sendo liquidada nessa pancada que ele deu para cima, tá? E aí o mercado corrigiu de vez, né? Então, olha o tanto de gente que estava shortando que acabou saindo do mercado nessa paulada que ele deu justamente para baixo, cara. Por quê? Porque antes dessa paulada para baixo, ele deu uma leve paulada para cima, tá? Então, assim, por mais que o mercado corrija, ele tá percebendo que não tem tanta gente lá embaixo longando para ele fazer a farra. Tanto que, ó, depois dessa paulada que ele deu pra cima e derreteu tanta gente assim no short, a gente vê que pouca gente acabou sendo liquidada no long. Então, as instituições vão concluir o quê? Que compensa para eles liquidar quem está querendo shortar do que liquidar quem está querendo longar, né? Aqui a gente vê que o price action sobe e o open interest infelizmente não demonstra nenhum interesse nessa alta por enquanto, né? Por outro lado, aqui a gente tem algo negativo, tá? Tivemos uma pequena queda com o open interest interessado na queda, mas por enquanto interessou na queda, mas não teve liquidação suficiente de short para fazer cair. Funding rate está em queda, que é muito bom, ainda bem isso aí, tá? E long short ratio, cara, tá em queda também, né? Tá acima de 1,5 para 1, o que é bem ruim. O ideal seria estar de 1,5 para baixo, mas tá interessante. Tá querendo fazer correção, tá no abaixo de 2 para 1, tá excelente, tá? Por enquanto tá excelente. O ideal mesmo é abaixo de 1,5 para 1. Abaixo de 1,5 para 1 tá excelente, tá? Mas 2 para 1 também tá muito bom, também merece o respeito e também tá excelente. De certa forma tá excelente. Não tá excelente, mas tá excelente. Se é que você me entende, tá? CVD, mínimas históricas também, muito bom CVD neste patamar que está, né? Tendência então de que nós vejamos aí o mercado por um longo prazo bem aquecido, tá bom? Bitcoin, vamos ver como é que tá o order book do Bitcoin. Ué,
Tinha acabado a bateria, acho. Bom. Uai. Acabou a bateria do mouse. Bem na hora do vídeo. Só de sacanagem. Bom. Temos aqui em 84 mil ordens de compra. O que não segura nada. O duro que eu não vou ter bateria aqui. Vou ter que pausar o vídeo e trocar a bateria e costurar o vídeo depois. Ou será que eu consigo... Bom, vamos assim por enquanto. Aqui, ó, nos 75 mil a gente tem bastante ordem também. 96 mil ordens de compra de Bitcoin. E... Opa! Bom, voltando aqui então, né? A gente tem 105 mil ordens de compra de Bitcoin, 76.500, e caso ele perca 76.500, a gente consegue corrigir até 70 mil com 152 mil ordens de compra de Bitcoin, e depois se for continuar caindo 203 mil ordens de compra e 67 mil, e 373 mil ordens de compra de Bitcoin lá em 65.145, ou seja, tem liquidez para cair até 65 mil, e depois aqui embaixo vai ter mais ainda, hein, ó. Cadê? Tem mais 300 mil ordens aqui, pelo que eu vi. 373 mil ordens lá em 65.145, 202 mil ordens lá em 65 mil, mas eu acho muito pessimista você realmente acreditar que vai até lá, né? Você achar que ele vai corrigir até lá é realmente algo muito pessimista. E para cima, né, pra gente encarar as resistências do Bitcoin, já que a gente viu os suportes, já de imediato a gente tem 89.100, 268 mil Bitcoins para venda, ou seja, vai ser muito difícil o Bitcoin conseguir superar essa faixa dos 89 mil, então já, tá? Então, assim, realmente o Bitcoin está numa situação muito complicada, vai ser difícil superar de imediato, ó. Tem 269 mil em 89.100 e 269 mil em 89.300, ou seja, caras, tem mais de 500 mil Bitcoins para venda na faixa dos 89 mil dólares. Então, esquece, muito dificilmente o Bitcoin segura aqui. E nos 90 mil tem mais 177 mil. Ou seja, caras, tem tipo quase 700 mil Bitcoins disponíveis para venda entre 89 mil e 900 mil. É muita coisa, é muita coisa. Situação bem complicada mesmo. E para ajudar mais ainda, em 95.200, você tem mais 304 mil Bitcoins. Cara, é 1 milhão de Bitcoins para venda nessa faixa toda. Muita gente interessada em ver o Bitcoin cair mesmo, cara. Então, estamos numa situação bem complicada aí para o Bitcoin. Não está em bons lençóis. E realmente há muita gente interessada em ver ele cair, tá bom? Não é um bom momento para você comprar Bitcoin apostando na alta, tá? Então, assim, quer realmente acreditar que ele vai voltar a subir? Eu esperaria pelo menos ele passar aqui pelos 90 mil, 91 mil dólares. Passou 91 mil dólares, a gente já fica um pouco mais esperançoso, por mais que tenha essa ordem de 304 mil Bitcoins para venda em 95.200, tá? Mas, por enquanto, eu tiraria o meu pé, tá? Nesse meio do caminho aqui. E só observaria, faria operações rápidas aqui de day trade, coisa do tipo, tá bom? Agora, short, quer dizer, long, só acima de 91 mil. Short é complicado também, porque tem muita ordem de venda, né? Perdão, de compra, né? Pra cá. Então, realmente são duas operações complicadas, né?
Eu no Bitcoin ficaria de fora, na verdade, cara. Um short interessante pro Bitcoin seria se de repente ele viesse testar aqui, ó, 89 mil, falhasse no rompimento, aí sim você poderia entrar vendido e boa, cara. Aí poderia ser uma boa ideia, tá? Aí você poderia entrar vendido. Aí seria legal. Fear and Greed Index, mercado com medo, né? O que é ótimo. Mercado com medo, sinal que tem muita sardinha aí jogando a toalha, desistindo do osso, tá? E dando aí a vez, né? Passando a bola para baleias que podem mandar o mercado para cima, tá? Provavelmente isso pode acontecer. Vamos ver as altas agora, né? Ethereum, que ainda não perdeu esse fundo de 1756, tá? Tá difícil perder o fundo de 1756. Parte disso é porque é uma order block que a gente tem de 1756 até essa faixa de 1863. Não sei se vai conseguir perder isso daqui tão já, né? Particularmente acho que não, porque é realmente uma região que teve muitas pessoas que compraram Ethereum, ainda estão compradas em Ethereum, então a tendência é que eles mandem o mercado para cima de fato, mas é tal negócio, não é porque um monte de gente comprou aqui que nunca mais vai cair. Esquece, né? Pelo contrário, tem muita chance de voltar a cair. XRP, ou simplesmente o token da plataforma Ripple, né? Está sendo muito bem sustentado por uma média móvel de 20 períodos, beleza? Uma média móvel exponencial de 200 períodos, desculpa. Bateu aqui de novo, segurou. Agora a única coisa é o seguinte, se ele perder aqui 1,94, que é este fundo que ele fez aqui nesta queda, tem possíveis alvos para 1,78, vamos arredondar para 1,79, depois 1,70 e depois 1,58, tá bom? Tem esses alvos aí que ele pode vir buscar. E se você quiser um alvo mais apocalíptico ainda, seria a perda deste suporte aqui que tem toda essa order block, né? Nesse candle que ele fez dia 3 de fevereiro, perdendo 1,72. Realmente seria uma queda daquelas. Solana já perdeu, cara. Solana perdeu o suporte que ela tinha em 117 dólares e agora tem alvo para 110,67. Por muito pouco não pegou, né? Chegou a pegar 112,29. Por pouco não pegou 110,67, mas tem alvos lá para 110,67, 106,81, 101,26. Cardano que tá se segurando aqui. Porém, se perder, fechar candle abaixo de 0,63, tá com alvo lá para 0,48, 0,49 ainda andando para cima, 0,41, 0,30. Beleza? Então, esses são os alvos aí que a gente pode muito bem vir pegar caso as altas percam o chão delas, tá bom? E, cara, é isso, tá? É a gente ficar realmente de olho no mercado. Lembrando que não é porque o Trump veio e anunciou tarifas, as tarifas mais agressivas da história dos Estados Unidos e blá blá blá, que necessariamente a gente vai ter queda no mercado. É claro que se o payroll vir de uma forma desagradável para o mercado amanhã, a tendência é que realmente tenha uma derrocada no mercado, isso daí é fato. Mas, cara, vamos acompanhar aí, vamos ficar de olho. Não sou tão pessimista assim quanto a isso, não jogo no time dos pessimistas. E, cara, é simplesmente pegar e observar, não tem mais o que fazer, tá? Vamos ver o que vai ser do mercado amanhã. É ficar de olho, é ficar esperto, é ver o que pode acontecer e esperar pelo pior, mas também pelo melhor e pelo razoável, né? É a partir do princípio que Bitcoin, se romper 91 mil dólares, é dentro, tá? Se perder por outro lado aquela faixa de 80 mil dólares, esquece, é derrocada no mercado mesmo, é queda feia. E é isso, cara, tá bom?
Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Amanhã a gente volta, com certeza. Amanhã a gente volta pra falar do payroll, a não ser que a garganta piore de alguma forma. Mas estaremos de volta de alguma forma aí, tá bom? Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui.